esse vídeo eu vou falar a verdade sobre ter um negócio no Brasil. Tipo assim, de uma maneira mais, né, posso falar mais próxima àqueles que não têm um negócio, tá? Ou aqueles que sonham em ter um negócio. Então, esse vídeo vai ser mais pra vocês, tá? Pessoal, assim, ó, como assim é verdade sobre ter um negócio no Brasil? Eu tenho empresa, já criei alguns negócios antes, alguns negócios mais ideológicos. Esse meu último negócio agora que eu estou atualmente é o que mais se aproximou de um negócio com grandes proporções, ou realmente que estar no Brasil em si fez uma grande diferença, que perdurou, tem 2 anos já minha empresa. Ainda eu ainda me encaixo com o MEI, tá? Embora tenha alguns problemas ainda que eu tenho que resolver ainda, tá? Então, como assim é verdade sobre o teu negócio no Brasil? Porque tem algumas dificuldades que às vezes muita gente quer ser seu próprio dono, dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio tempo, né? É essa frase que eu ia falar. E, na verdade, o Brasil ele impede que isso aconteça de algumas formas. E antes de você criar um negócio de verdade, você tem que saber se você está pronto para isso. Primeiramente, eu indico que você crie um negócio. Não importa os problemas que eu vou lhe falar aqui. Criar um negócio, eu não consigo imaginar a minha vida como empregado de jeito nenhum. Tá? Tem muita gente que não nasceu para ser empregado. E não que a pessoa seja empregado seja um problema, até porque senão, como é que vai ter como criar grandes negócios? Como é que vai criar mão de obra se a pessoa não tiver empregado? Admito que eu tô indo por vertentes onde, até do ramo da startup, né, que a gente chama, onde você pode crescer, às vezes, de maneiras diferentes do tradicional. Antigamente, ou tu tinha uma empresa com muitos funcionários, e era assim, você crescia, era assim, ou não tem como. Hoje em dia, a gente sabe que não é assim. Às vezes, você tem que focar em gerar valor, em gerar receita, e às vezes isso não está diretamente conectada com ter muitos funcionários. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil tem alguns empecilhos que fazem com que a pessoa ser empregado, às vezes, seja um caminho para muitos. E abrir um negócio, às vezes, seja um caminho para muito poucos. A chance de você conseguir fazer isso é muito, muito baixa. E você, não que você conseguir fazer isso, mas de você conseguir ter sucesso nisso. Tá? Primeira coisa, né? Todo mundo sabe que a carga trabalhista do Brasil ela é muito pesada. A CLT e tudo mais. Os Estados Unidos não tem CLT, tá? Para quem não sabe desse fato básico, bem básico, o Brasil tem CLT e lá nos Estados Unidos não tem. E em vários países não tem leis trabalhistas. E isso parece que, mas a grande maioria é pobre, a maioria precisa de ser da CLT. Isso impede muitas empresas serem criadas, muitas empresas darem certo, e muitas empresas gerar valor a ponto de crescer no Brasil e gerar mais empregos ainda. Então, na verdade, a CLT ela ajuda o pobre, ajuda de uma certa maneira, que bem na verdade de maneira geral, ela na prática ela não ajuda tanto assim não. Pensa em países como os Estados Unidos, onde a, a, o país é muito mais desenvolvido, não tem CLT. Ou seja, quem vive lá nos Estados Unidos com o salário mínimo dos Estados Unidos, né, o equivalente mínimo, vive muito melhor que o brasileiro aqui que tem CLT. Então, isso não é uma regra de que a CLT ajuda o pobre, não. Então, isso aqui atrapalha muito você. E daí se você cria uma empresa sem todos esses parâmetros, isso eu tô falando só sempre em crescimento, tá? Sempre que eu vou falar com vocês aqui, pensa assim, ó, eu não tô querendo falar com uma pessoa que vai querer abrir um negocinho pra ganhar 2, 3 mil reais por mês, tá? Essa não é a minha visão, essa não é a meta, então, e se você não pensa nisso, pensa de maneira pequena, eu aconselho que você não assista meus conteúdos, porque eu sempre vou falar focando naquela pessoa que quer crescer muito, muito, quer ficar milionário, quer ficar rico, ponto, acabou. Se você não tem essa visão, não compensa você assistir aquilo que eu vou falar pra você, porque eu vou direcionar toda a minha fala para essas pessoas. Então, se você não é uma delas, tchau, beleza. Não é esse o que eu procuro. Então, falando em criar negócio, se você vai criar um negócio, você vai ter que crescer esse negócio. Para crescer esse negócio, você vai ter que ter mais funcionários. E daí você vai ter que colocar no CLT, às vezes o negócio morre. Porque como você está no início desse processo, a sua empresa não tem muita atração, não tem muito capital, às vezes está ainda mudando, está investindo em crescimento ainda nas coisas mais básicas, testando modelos, testando captação, testando até rentabilidade do negócio. Às vezes tu cria aquele negócio, tu cria uma base inteira
de clientes, mas ainda não rentabiliza bem aquilo como tem que ser. E é normal isso, você pode mudar e pivotar, que nem falam, seu negócio. Só que às vezes nessa mudança, nesse processo, você tem que pagar todos os impostos, que é o Brasil é o quarto maior país que mais cobra impostos no mundo. Cara, o quarto, olha só quanto país tem aí, velho. A gente tem o quarto que mais paga imposto no mundo, isso é surreal. Isso é surreal, isso é o Estado impedindo o empreendedorismo de acontecer. E acaba que isso afasta as grandes empresas daqui e afasta as pequenas empresas também. Pô, eu não sei, bem na real, se a minha empresa vingando depois de uma maneira bem exata, se eu vou ficar aqui no país realmente. Porque acaba que tu perde muito potencial de crescimento por estar num país onde a carga tributária é tão alta. O bom é que a gente fala assim, ó, se você cria um negócio que está aqui no Brasil, quando você para fora vai ser melhor ainda. Não que eu tenha feito isso já, tá? Mas é aquele negócio, eu sou tão imergido em conteúdo que fala sobre esse tipo de assunto que eu não consigo pensar de outra forma. Eu não consigo pensar de uma maneira mais menos que isso. Para mim, menos que isso não é viável, não é uma coisa que eu vou pensar. Ah, não vou pensar em não chegar à riqueza porque eu não cheguei ainda a esse ponto. Não, cara, eu tenho que pensar nisso porque eu tenho que planejar o chegar lá. O caminho ele já foi traçado, o caminho ele já foi por várias pessoas. Eu não tenho que achar que isso é uma coisa impossível de alcançar porque já tem um caminho bem traçado em relação a isso. É um conteúdo muito bem disseminado pela internet em relação a isso. Então, o primeiro ponto é, o Brasil sim, tem muito imposto. Se você não estiver disposto a entender esse ponto, a criar uma empresa que uma hora tem que pagar esse imposto, você não vai conseguir viver. Exemplo, eu comecei com o meio imposto é uma taxa fixa muito pequena. Só que quando você vai crescer, você tem que levar em consideração isso. Porque eu, por muitas vezes, mesmo sendo MEI, ainda meio que fugindo um pouco desses pontos, né, conseguiram me esquivar de várias pela burocracia que tem, por ser MEI, porque tem várias empresas MEI, então a fiscalização não é tão forte em relação a isso, mas eu perdi meu noite de sono muito, por quê? Porque eu sabia que eu crescendo, eu teria que mudar esse parâmetro e começar a pagar um imposto absurdo, que às vezes inviabilizaria o negócio. A margem seria comida justamente pelo imposto. E eu pensei muito, planejei que meu negócio fosse crescer mesmo com isso, apesar disso. Então você tem que entender que você vai ter que gerar uma empresa que dê muito certo, que dê muito lucro, que além de ter tração, além de ser linear, além de ter faturamento, além de ter encontrar público-alvo, além de ter aceitação do cliente, vai ter que gerar lucro suficiente para pagar os impostos do Brasil. Então o primeiro ponto é esse. Se você não acha que não tem essa capacidade que vai exigir muito, tá? Você fazer um negócio desse, vai exigir muito. Você criar uma empresa que, apesar dos impostos, gere dinheiro, cara, você não vai conseguir abrir um negócio no Brasil. Nem abre, nem comece. Porque você vai ter que fazer muita força para criar um negócio que dê certo o suficiente, mesmo com o Brasil pagando imposto que paga, cobrando imposto que cobra, na verdade. O segundo ponto é a CLT. Se você não virar uma empresa que seja enxuta, produtiva o suficiente para que tenha só os funcionários necessários para realmente gerar a sua empresa, ou então que o lucro necessário por cada funcionário seu seja o grande o suficiente para que ele pague toda a CLT daquele funcionário e ainda sobre margem, porque a gente sabe, né, os salários são R$ 1.000 e que você vai gastar com aquele funcionário. Então aquele funcionário tem que gerar 2.500 no mínimo de renda para você, para que aquilo, 2.500 de lucro líquido, tá? Imagina, é muita coisa para um funcionário, é muita coisa realmente você vai ter que fazer, é o mínimo que ele tem que gerar, porque senão não vai se pagar aquilo ali. Então esse é um outro ponto também. Então, resumindo, você não pode ser uma pessoa, como é que posso falar, normal, convencional, para ter um negócio no Brasil. Você tem que ser uma pessoa uh, acima da média, certo? E acima da média não é uma pessoa espetacular. Não, você tem que ser uma pessoa da média, que eu falo qual que é a média? A média é a pessoa ser empregado, aprender as suas tarefas, executar e acabou. Pô, acima da média é o que? É você entender que você vai ter que gerar processos, fazer canais de venda, gerir canais de venda, ensinar pessoas, fazer aquela pessoa aprender aquilo ali,
analisar métricas e resultados, ver se aquilo é suficiente, duplicar esses resultados, tudo isso sendo que você vai ter tem que ter um grande resultado em cada uma dessas atividades, porque se for só um resultadinho pequeno, não vai cobrir CLT, imposto e mais um monte de coisa. Então o Brasil ele é um cenário muito bruto para você começar a empreender. Mas ao mesmo tempo, se você não fizer isso, você vai ficar na mediocridade e ganhando a média, sei lá, 2, 3, no máximo 4 mil reais de média, tá? Estou falando de média. Não é que você não possa ter um grande negócio, ter uma grande carga, uma grande empresa também, chegar a valores maiores, claro que pode. Só que, dependendo de como seja a sua mentalidade, às vezes vale a pena se você estudar muito para ser um grande gestor de uma empresa com funcionário do que querer criar um negócio. Porque criar um negócio vai exigir que a pessoa seja muito acima da média. Eu não estou falando que eu não estou querendo me falar que eu sou essa pessoa acima da média, tá? Mas eu procuro tentar sempre ser. Eu sempre fui muito humilde antes, no sentido de, quando eu falo antes, humilde, nunca que eu era humilde, agora não vou ser mais. Não, não é isso. Mas é que eu não via meu potencial, eu não tinha aquela visão assim, não, que eu posso muito, que eu posso tudo, que eu posso mais. Não, eu tinha, era um pouco mais centrado, eu era mais na minha. Hoje eu tenho a visão que eu posso muito mais, hoje eu tenho essa visão não tão assim, que eu não tenho a capacidade de fazer. Hoje eu não acho que tem alguma coisa que eu não posso fazer na minha vida. Porque isso em si é o primeiro fato que as pessoas têm que ter. Você tem que saber que você pode tudo, só que você tem que querer entender isso, que depende de você. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Mas, cara, eu não consigo fazer no momento. Eu posso aprender sim a conseguir fazer, eu quero conseguir fazer. Tem muita gente que tenta, não, cara, pra que eu vou me sacrificar tanto pra chegar nesse ponto? Ah, olha o tanto de coisa que eu vou ter que cuidar pra fazer isso. Eu prefiro estudar mais ali, pegar. E não que seja a pessoa, não que se a pessoa vai estudar, ela vai ser uma pessoa, pode falar, medíocre, ou que não tem a capacidade porque ela tá só estudando. Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo, a capacidade que você vai ter que aprender para gerenciar negócios que derem muito certo, que geram positividade no Brasil, não é a mesma a coisa que você apenas ser um bom funcionário. Ser bom funcionário, às vezes, se você tiver contatos, tiver uma rede de network boa, e for um bom profissional, você vai conseguir um bom emprego. E às vezes não vai colocar o seu tão na reta quanto é você querer abrir um negócio do Brasil, com oscilações que é de inflação. A inflação normalmente é sempre crescendo, na verdade, né? Com a oscilação do mercado em si, de inovações, toda hora tem que inovar, toda hora tem que gerir, a pessoa aprender a lidar não só com você, mas com muitas pessoas, com faturamentos que podem oscilar, imposto que muda. Esse tipo de coisa que é o que realmente exige mais de você às vezes do que apenas estudar para ter um bom emprego. Então sim, eu não quero tirar o mérito de quem estuda muito para conseguir um bom emprego, mas você estudar para gerar um negócio, às vezes o estudo não basta apenas estudar, e sim um nível de ação e de comprometimento, de colocar a pele em risco em relação àquele resultado muito maior do que apenas o estudar para ter um bom negócio, um bom emprego. Então esse é o ponto principal. Cara, você quer ter um negócio no Brasil, beleza, eu indico você ter um negócio no Brasil, porque senão você, cara, vai ficar na média e sinceramente, tem pessoas que estão dispostas a estudar muito para ter um bom emprego, muito. E às vezes dependendo do nível, o seu nível, às vezes, assim, ó, a sua habilidade hoje para passar daquele cara que quer estudar tanto para aquele concurso, às vezes pode ser que não seja tão boa quanto aquele cara. Mas a sua habilidade em si de gestor, a sua capacidade de querer que você sabe que você pode mais, que você pode criar um negócio, é muito melhor que aquele cara. Então você tá competindo com um cara que quer menos que você quer, e aí você vai perder para ele. Ou seja, aquele cara vai estudar muito, ele tem capacidade talvez em relação a aquilo ali melhor que você, e você não vai conseguir ganhar dele, vai perder o emprego para ele. Só que você quer muito mais, tem uma capacidade muito melhor, só que não para aquilo ali.
e você pode ir por um outro lado e abrir um negócio, focar muito em relação às habilidades que precisam ser adquiridas, que às vezes para você vai ser mais simples do que para aquela pessoa. Então eu não digo ainda que você abre um negócio. Eu não consigo imaginar a vida sem abrir um negócio. Eu não consigo imaginar eu sendo empregado novamente, nunca. Não consigo imaginar. Eu sou novo ainda, 20 anos de idade. Eu tenho minha carteira assinada tem 3 meses de McDonald's. Com 15 anos de idade, meu aprendiz. Eu nem sei minha carteira de trabalho, mas eu tenho só aquilo ali. Eu não tenho mais nada, tem 3 meses. E eu não sei, eu se me aposentar aqui, eu quero me aposentar com o governo. O governo mal sabe se vai ter dinheiro daqui a 10, 15 anos. Imagina daqui a 30 anos, 20 anos. Vou esperar pagar do governo, enquanto ainda R$ 1.500, R$ 2.000, 3, R$ 4.000 que seja, com a inflação lá em cima, vai dar, isso não vai dar pra comprar nenhum remédios. Não faz sentido nenhum. Então, cara, abrir um negócio é a melhor maneira de você realmente ter uma vida confortável, no mínimo confortável. Só, é isso. Eu falei, eu vou tentar ser. O vídeo vai ser sempre nessa pegada, tá? Um pouco mais lapada que o normal. Até porque eu não falei, não vai ter edição, então o vídeo tem que ser muito mais firme em relação ao conteúdo. Tá? Vídeo todo dia, que nem eu falei, mais uma vez, vídeo todo dia vai ter, pela simplicidade de eu não ter toda aquela edição, todo aquele criar esse estúdio e tudo mais. Assim eu consigo falar com vocês diretamente. Então compartilhe o vídeo se gostou e principalmente se inscreva no canal e dê um like no vídeo, que isso faz diferença. Realmente eu consigo manter conteúdo, consigo colocar realmente cada vez e talvez até voltar um pouco mais a editar o vídeo, estudar um pouco mais, para que vocês realmente consigam ter de mim uma informação mais pautada, né? Isso me exige tempo e isso eu tenho um feedback que isso está agradando realmente vocês, que são o principal público. Até o próximo vídeo. Valeu.